Neste mês de outubro, o Complexo Educacional FMU FIAN-FAAN promoverá uma série de ações no Global Days of Service, uma iniciativa da Rede Laureate que visa promover ações sociais voltadas para a responsabilidade social em todas as instituições de ensino ao redor do mundo. É nesse contexto que o Depois da Aula vai falar sobre acessibilidade. As condições e possibilidades de utilizar com segurança e autonomia as edificações públicas, privadas e particulares de forma mais independente e eliminar as barreiras físicas e sociais como o preconceito, a ignorância e o medo. Queremos agradecer a presença de todos que estão aqui no estúdio, da nossa magnífica reitora, professora Sara Pedrini Martins, pró-reitores, diretores acadêmicos, coordenadores, plateia e você que está assistindo ao nosso programa. O Depois da Aula começa agora. E para começar o nosso bate-papo, contamos com a presença da Eliana Cunha Lima, que é assessora de serviços e apoio à inclusão da Fundação Dorina Know You. A pedagoga doutora Edilene Vieira Machado, a professora de arquitetura, doutora Helena Degreas, a professora de direito, doutora Ana Elizabeth Lapa Cavalcante e a aluna de relações públicas do FIAN-FAAN, Priscila de Siqueira Barbosa. Sejam muito bem-vindas ao Depois da Aula. Obrigada. Bom, eu gostaria de saber um pouco sobre a Fundação Dorina Know You. Você poderia falar um pouco para a gente, Eliana? É claro, é um prazer falar com vocês. A Fundação Dorina Know You para Cegos, ela completa este ano 70 anos de existência em prol da pessoa com deficiência visual. O nosso trabalho é direcionado, por meio de produtos e serviços, favorecer o processo de inclusão da pessoa com deficiência visual, quer seja cego ou tenha baixa visão, na sociedade. Bacana. Bom, eu vou começar agora com uma rodada de perguntas com vocês. Eu gostaria de começar com você, Helena. A acessibilidade tem sido uma preocupação na arquitetura? E de que forma? A acessibilidade é a capacidade que o ser humano tem de poder utilizar com liberdade... Deixa eu só te dar o microfone. Obrigada. Então, vamos começar novamente. Isso. Então, boa tarde a todos. A acessibilidade é a capacidade que um ser humano tem de utilizar objetos, produtos, ambientes, espaços com autonomia, com liberdade, com conforto, de alguma forma. Então, para nós da arquitetura, para quem trabalha com urbanismo, para nós que também trabalhamos com arquitetura de interiores e design de interiores, é a nossa preocupação fundamental. E todos os nossos objetos, todas as nossas propostas de projeto, elas têm que estar quase que customizadas para que a gente possa utilizar com todas essas características. Entendi. Né? E eu acredito que tenha tido nesses últimos anos um crescimento nessa procura também, né? Pela acessibilidade. Então, eu vou trocar um pouquinho o jeito de colocar, porque a acessibilidade muitas vezes ela está associada, parece que de uma forma um pouco estranha, né, para pessoas com deficiências funcionais do corpo ou do intelecto. E na verdade não é bem assim. Cada um de nós tem habilidades físicas e intelectuais completamente distintas uns dos outros. Então, para nós da arquitetura e do design, nós somos assim convidados, quando não obrigados, né, tem que ser dessa forma, a customizar os espaços, os objetos. A gente tem facilidade para poder trabalhar e isso vem ocorrendo já nos últimos anos. Nós temos a norma brasileira 9050, que foi recentemente revista, né, que aponta as diretrizes do que deve ser feito. Isso a gente usa muito em sala de aula, nas nossas atividades de ensino, nas nossas atividades de pesquisa. E a gente tenta, na medida do possível, trabalhar não o conceito da deficiência, mas das habilidades que cada ser humano tem. E é isso. Tá, né? Ótimo. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta vai para Edilene. Como que a tecnologia vem ajudando as pessoas com deficiência na educação?
Bem, a tecnologia foi uma grande, assim, uma revolução na questão da inclusão da pessoa com deficiência, né? Principalmente no caso da pessoa com cegueira, por exemplo, né? Na década de 90, 2000, depois 2000, 2001, que começaram mais intensamente assim os ledores de tela, né? Nós ouvíamos muito e ouvimos até hoje, né, que o ledor de tela seriam os olhos da pessoa cega. Né? Porque atrás do computador, quando eles estão utilizando o computador, o ledor de tela, né, quem está interagindo com ele não está vendo essa característica específica dele. Então, ali ele se sente igual aos demais, né, que estão interagindo. Então, foi muito bom e ampliou assim, a possibilidade de acesso à cultura, acesso aos livros, né, que a Fundação Dorina fez um grande trabalho e faz até hoje o trabalho do livro Braille, mas também outros recursos são importantes para a leitura. Então, foi um grande avanço e muito bom na questão da cultura das pessoas, principalmente das pessoas cegas. Bacana. Obrigada, Edilene. Agora vamos para a Priscila. Pri, eu acredito que vocês devem enfrentar muitas situações de falta de acessibilidade. O que mais te incomoda? Sim, a gente enfrenta, sim, mas eu acho que, para mim, o que mais me incomoda, porque eu sou uma pessoa bem independente, eu moro sozinha, eu trabalho aqui na faculdade, trabalho lá no NAD com a professora Karina, comecei essa semana lá, então... mas o que mais me incomoda no meu dia a dia é na hora de pegar um ônibus, por exemplo. Por quê? Porque eu não tenho nenhum aplicativo ou nada que me facilite a pegar esse ônibus. Eu tenho que perguntar para as pessoas, você pode me avisar, parar o ônibus que vier para mim? E tem dias que todo mundo sobe no ônibus porque o seu ônibus veio e eu fico lá sozinha no ponto. Eu tenho que ficar dando sinal para todos os ônibus para perguntar qual é. Então, isso é bem complicado, é o que muito me incomoda, né? Então, se houvesse algum aplicativo ou algo que facilitasse que eu pudesse fazer isso sozinha, seria maravilhoso. É o que mais me incomoda assim, no meu dia a dia. Certo, Pri. Bom, vamos para a próxima. Ana Elizabeth, as leis sobre acessibilidade, elas são cumpridas? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Na verdade, a gente trata de acessibilidade, foi bom falar para o final, né, dessa rodada, porque foi falado aqui da questão das barreiras arquitetônicas, questão da educação, a Priscila falou da questão do transporte. A nossa legislação de acessibilidade, ela fala de todos esses elementos e ainda comunicação. Então, a gente tem legislação para isso, é uma legislação muito boa, mas a gente vê que houve um crescimento, aos poucos, do reconhecimento da importância dessas leis. Então, dizer para você, elas são cumpridas 100%? Acredito que não. Né? A gente vê muita coisa acontecer, tem muita coisa para melhorar. Mas eu acho que a gente tem melhorado bastante. Eu acho que tem uma melhora significativa, né, na sociedade, de uma forma geral, e do poder público. Porque, na verdade, a grande questão está nas políticas públicas, né? Sim, com certeza. Na possibilidade de você ter, dentro do poder público, o reconhecimento da importância dessa questão, né? E aplicar para a população aquilo que já existe na legislação. A gente teve uma lei muito importante, que é a Lei de Inclusão, né, brasileira de inclusão, recentemente, em 2015, e que, na verdade, ela vem só corroborar essa ideia da importância da acessibilidade também para pessoas portadoras que são deficientes, né, pessoas deficientes, e que tenham uma mobilidade reduzida. Então, é lógico que não é somente a pessoa, como foi falado aqui, né, a pessoa com deficiência, que precisa dessa questão da acessibilidade. Né? Todos nós, de uma certa forma, inclusive os idosos, a gente não pode também, né, esquecer de uma questão extremamente importante. E eu até gosto de falar, às vezes nem precisa ir muito longe. Né? Uma mulher grávida, ela, num determinado momento, ela tem, né, uma necessidade de acessibilidade diferente de outras pessoas. Então, a legislação, ela existe, ela é muito boa, sim, né? Mas eu acho que com a educação e com o reconhecimento da importância do tema, a gente tem melhorado. Né? Você falou, é um problema educacional, né? E eu queria complementar, não sei se... Por favor. Isso.
a norma brasileira 90/50, ela é ótima para atender uma média, né, a média das pessoas que apresentam aí sim algum tipo de deficiência. E eu acho que nós, que somos da área educacional, ainda precisamos trabalhar muito no âmbito da pesquisa, para a produção de novas soluções, porque a gente só ensina a partir disso. E como no Brasil ainda é um pouco recente, a gente ainda precisa trabalhar com especializações, com mestrados, com produção de objetos e tecnologias que possam atender uma miríade aí de situações. E quando a gente fala da acessibilidade, ela vai bem além, né? Sim, claro. Olha, desculpa. Não, só para terminar, a acessibilidade, como você muito bem lembrou, ela atende a, assim, é fazer com que as coisas sejam usáveis, utilizáveis por todos, né? Tem um grupo que acho que você pode falar um pouco mais e vai falar sobre isso, mas a gente tem que atender todo mundo. É só pensar na nossa própria casa. Assim, você tem que ter lugares onde você se sente e você caiba bem. Tem que ter lugar, sabe, estantes que você possa colocar a mão e alcançar. Né? Tomadas que você não precisa rastejar como um réptil, literalmente, para poder atender, né? Para poder usar aquilo. Então, é um assunto bastante vasto, eu concordo contigo. Sim, mas com certeza, mas isso que a gente conversa sobre os idosos, né? É muito importante, eu vejo isso porque eu tenho uma idosa em casa, ela tem 95 anos e a partir do momento que nós equipamos o banheiro para que ela pudesse tomar banho sozinha, para ela foi uma alegria, porque ela se sentiu independente novamente, né? Porque ela tem a confiança de poder tomar o banho sozinha, né? Vai muito além do que a gente pode imaginar. Bom, Eliana, a minha pergunta é, a pouca visibilidade dos portadores de necessidades especiais nos meios de comunicação é uma entrave para futuras conquistas na questão de acessibilidade? Então, eu queria só complementar a questão levantada anteriormente, que eu acredito que seja interessante, tendo em vista a experiência da instituição de 70 anos com pessoas com deficiência visual. Estou na área 28 e me especializei justamente em deficiência visual há muitos anos e atendo e nós observamos muito a realidade. E nós temos um reporte deles constante de como está, de fato, essa sociedade perante a pessoa com deficiência. Eu concordo com essa questão toda de que o idoso, para todos nós, que deve ter mais acessibilidade, uma maior adaptabilidade. Porém, mediante essa comparação, vocês não imaginam para a pessoa, por exemplo, com deficiência visual, como ainda está carente de modificações concretas. Então, nós pensamos o seguinte, que a questão da legislação veio trazer à tona questões, veio mexer com a poeira, mas ainda estamos na poeira. Então, na verdade, o que acontece, tanto do ponto de vista educacional, nas empresas, nos espaços culturais, são pouquíssimos os locais que realmente têm acessibilidade para todo tipo de deficiência, para qualquer das deficiências. O que a gente observa é que a aplicabilidade ela fica muito restritiva onde há uma punição, onde há a lei, então, de cotas, a questão da lei na escola, então, o aluno com deficiência, é obrigatório que todas as escolas tenham esse aluno na sala de aula, porque senão a legislação pega mesmo, a família entra com uma ação contra, porém, ainda falta muito acessibilidade arquitetônica, mais ainda a formação dos profissionais para poder fazer um atendimento adequado, e isso é que nós vamos ter que construir a partir de agora. Então, a legislação veio trazer à tona a questão, a problematização. Olha, nós existimos, a pessoa com deficiência existe, ela tem direitos como todos os demais. Agora, imaginar espaços, realmente concretizar. Nós lá na Fundação, nós temos uma área que se chama DNA, que é uma empresa que trabalha em prol da acessibilidade e presta serviços para a sociedade, serviços de acessibilidade. Nós só somos procurados quando há legislação. Quando a lei foi no estabelecimento, quis cobrar alguma multa ou algum tipo de situação dessa. Caso contrário, não há interesse ainda, um interesse genuíno. Aquela questão da solidariedade, de pensarmos que todos os seres humanos, nós fazemos parte de uma mesma família de verdade. E que a pessoa com deficiência, eu não estou fazendo um favor para ela de ter uma escola acessível, eu não estou fazendo um favor para ela de ter uma empresa, dela, é um direito, né? de fato. Dela, com certeza. E eu vou dizer mais ainda, cultura, é que esse tema me inflama, gente. Não, mas é lógico. Mas eu me empolgo, porque é algo tema vivo, muito importante. é muito né? importante e não é para desanimar, ao contrário. A Lei Brasileira de Inclusão é um belo degrau
dentro de todo o histórico da inclusão, se nós olharmos para a história, foi um avanço. Porém, a partir deste degrau, nós temos que construir muito. Então, o convite sempre é para cada geração. Qual é o nosso papel na nossa geração? Não é para desanimar, é para olhar para trás e falar, avançou, mas olha, estamos muito longe. E culturalmente, o nosso país, nós somos um povo acolhedor, simpático, criativo, mas com uma cultura extremamente reducionista, uma cultura que ela não vê o outro. A prova está que não precisa muito. Nós mesmos nos sentimos apartados em muitos lugares sem ter uma deficiência específica. Então, existe muito a construir. Vai haver avanço, sim, mas vai depender da gente. Da gente que eu falo é de todo mundo que está aqui nessa sala, é de quem está nos ouvindo aí atrás da câmera. É dessa sociedade que a gente tem que falar, é da sociedade concreta. Porque nós ouvimos do nosso cliente na instituição, eu ouço do meu cliente no consultório. Puxa, eu não consigo uma escola bacana que eu seja realmente respeitado. Eu vou num restaurante, eu não tenho como entrar e ficar de uma maneira adequada. E principalmente, gente, a questão de atitudes. A maior acessibilidade que o ser humano pode dar para a sociedade é atitudinal, é o respeito. Eu não sei como lidar com você, eu vou chegar para você, Ana, como eu te ajudo? E de verdade eu tenho vontade de te ajudar. Não é pro forma, não é pela lei, não é porque eu vou ser multado. Então, a gente tem que avançar. Eu acredito nesse avanço. Com certeza. Mas estamos longe. E estar longe é para nos animarmos a tomarmos para nós essa missão, vamos dizer assim, de seguirmos em frente. Não é? Com certeza. Eu acho que é por aí. É exatamente eu não sei se eu te respondi. Bom, mas eu me empolgo, eu acho bacana. Eu acho bacana porque você abrange todos os segmentos, né? Porque é um conteúdo muito complexo, né? Bom, mas gente, vamos agora, porque a nossa equipe ela foi para as ruas para perguntar o que as pessoas acham da acessibilidade na cidade de São Paulo. Você acha que a cidade de São Paulo atende às necessidades dos portadores de deficiência? O que você faria para melhorar? A equipe do Depois da Aula foi às ruas conferir o que as pessoas acham. Olha, em parte sim, né? Evoluiu muito nos últimos anos, mas ainda tem muito a melhorar, bastante coisa. Não, apesar de um tempo para cá, algumas políticas públicas terem dado um pouco mais de acessibilidade, ainda acho que não chegou no ideal para as pessoas que têm essa deficiência. Não, nem um pouco. Sempre tem algum imprevisto acontecendo para eles. Tanto que quando eu ando no metrô, por exemplo, eu vejo muitas vezes tendo outras pessoas auxiliar eles, porque não tem toda a acessibilidade que eles precisam. Precisa muita coisa para melhorar. Ainda tem alguma coisa, mas precisa muita coisa ainda para melhorar. Tem muitas pessoas que têm muitas dificuldades, e até para pegar ônibus e tudo, e é um tormento. Não pode de jeito nenhum. Tem que melhorar mais. Mais ou menos. Eu acho que nem todas as partes estão ainda já bem elaboradas, bem programadas para os deficientes. Eu acho que não. Por exemplo, esses dias tinha um cara vindo aqui deficiente, e não tinha nenhuma faixa, nem nada para ele. A gente teve que ajudar ele. Para melhorar, nossa, é muita coisa, né, que tem que ser feito, principalmente no transporte, na questão de locomoção, né, como agora os metrôs com o elevador para os deficientes, as calçadas que também são muito desregradas para os deficientes, para os cadeirantes. Eu investi, sei lá, contratar mais pessoas para ficar ajudando, fazer mais faixas de pessoas que são cegas, que andam de cadeira de rodas. Eu ampliaria a fiscalização. Eu acho que daria uma multa mesmo para as pessoas que desrespeitam essa fiscalização. Eu acho que eu faria mais para haver locomoção melhor para as pessoas que têm dificuldade de pegar com cadeira de rodas as pessoas. Primeiro a gente teria que perguntar para eles o que precisa, para assim a gente começar a fazer mudar. Vendo sobre, olha, um rapaz ele comentou, né, comentou sobre as calçadas, que eu acredito que também seja um problema enorme, né? O que você acha? Elas são
muito esburacadas mesmo, às vezes tem muito obstáculo na calçada. Lá na rua onde eu moro, as pessoas vivem estacionando carros na calçada, então eu não consigo andar na calçada, eu tenho que andar no meio da rua porque não tem espaço para andar na calçada. É um absurdo. A gente está até comentando aqui, né, Helena, que a calçada é um problema para qualquer cidadão, né? Isso quando temos as calçadas. É um absurdo ouvir que uma pessoa estaciona na calçada, né, e dificulta para você poder passar, né? Muito complicado. É absurdo. Bom, vamos para a nossa pergunta da plateia. Minha pergunta é para Priscila. Priscila, eu queria saber como que é a sua interação com os seus colegas de classe, se acontece algum tipo de preconceito ou algo parecido. Então, a minha interação na sala é muito tranquila. A minha turma me recebeu muito bem. Aliás, eu fui muito bem recebida pela coordenação do meu curso, pela minha turma, por todos, assim. Então, eles me ajudam muito. Os professores estão super, assim, a fim de entender a deficiência, de ajudar. Então, eu diria que eu estou muito feliz com essa turma. Eu sei que muitas pessoas com deficiência, às vezes, passam por preconceito. Eu sei que é assim, mas comigo, graças a Deus, foi diferente. Eu tenho uma turma nota 10, assim. Eu estou muito feliz de estar lá. Bacana, Pri. Muito obrigada pela sua pergunta. Bom, vamos voltar para o nosso bate-papo aqui, para a nossa roda de perguntas. E, Pri, se você se sentir à vontade, por favor, interfira e dê a sua opinião, hein? Bom, eu só queria falar uma coisa, Carla, então, já que você me deu espaço, só para aproveitar para dizer para os professores, para os alunos que estão aqui assistindo e que estão também na internet, que eu estou lá, como eu falei no início, lá no NAD, com a professora Karina. Então, eu estou lá para ajudar, para esclarecer qualquer tipo de dúvida que vocês tenham com respeito à deficiência, que tem algum aluno na sala, vocês precisarem de ajuda, eu estou lá super disposta para esclarecer, se quiserem conversar. Então, eu estou lá para apoiar no que vocês precisarem. Bacana, Pri. Muito obrigada. Agora, vamos voltar aqui para... Eu gostaria de perguntar para a Edilene, como que você vê a acessibilidade hoje na universidade? Então, aqui a gente tem a sorte de ter o NAD, né? Ainda bem, porque esse núcleo é importantíssimo para dar esse apoio. Priscila comentou que ela foi muito bem recebida, mas isso tudo depende de um trabalho anterior, né? Um trabalho da acolhida, né? E é muito importante também, que foi comentado, a Eliana chamou a atenção, é importante a gente ter essa atitude de perguntar o que eles precisam. É uma questão de enxergar o outro, de ver o outro, que também depende da pessoa. Né? Então, a questão da legislação vem, que garante, está declarada aí a política de inclusão. Mas para ela se efetivar ainda falta muito. Né? Já caminhamos muito no Brasil, mas ainda falta muita coisa. E na universidade é imprescindível este apoio. Apoio aos docentes, porque os docentes, os professores, eles não sabem como trabalhar, né, com a pessoa com deficiência, porque na sua formação pouco se diz ou nada se falou. Né? E porque isso é muito recente na universidade, nas escolas. Então, falta essa formação que a Eliane chama atenção também da necessidade de estar investindo em formação de professores para a inclusão. A questão da autonomia na universidade é uma outra questão muito importante. Esses buracos na rua atrapalham mesmo a pessoa estar caminhando. Sim. Mas para a efetiva autonomia e independência da pessoa, no caso, Priscila, você, né, que usa a bengala longa, a importância da orientação e mobilidade. Então, esse apoio à universidade tem que estender, não é só o material, a gente fazer todo adaptação de material, é mais que isso, né? Tem que oferecer orientação e mobilidade, tem que oferecer condições em laboratórios, instalar ledor de tela em todos os laboratórios de informática, para ele estar utilizando todos os espaços da universidade, na biblioteca. Então, é isso. Obrigada, Edilene. Helena, você acredita que os custos financeiros dificultam a acessibilidade na maioria das construções? Sabe que não. Ai, que ótimo saber. Sabe que não. Essa pergunta sempre fazem. E aí eu falei, não, vamos conversar com os nossos alunos para ver exatamente o que é isso. É a falta de informação, né? É a falta de informação. Eu vou dar um exemplo bem básico.
Se eu tiver uma deficiência funcional motor e precisar atravessar uma porta com uma cadeira de rodas, eu vou precisar provavelmente que todas as portas do meu apartamento ou da minha casa sejam um pouco mais largas. Aí sempre vem aquele, não, mas a porta é maior, é mais cara. Aí eu viro e falo, e a fileirinha que você tirou ali, um monte de tijolos, de massa, de não sei mais o que você colocou de mão de obra, de serviços. Então, assim, aquilo que está lá, uma coisa compensa a outra. Na verdade, o que sai caro é a falta de conhecimento projetual. Sim. No caso dos cursos dos quais eu faço parte, de arquitetura e design de interiores, tanto o escritório modelo de um dos cursos, quanto o curso propriamente dito, tem disciplinas específicas para isso. Então, assim, ensinam a ler uma norma, a customizar os projetos, a trabalhar e a conhecer melhor o que está fazendo. Então, caro, na verdade, vem da ignorância. É a falta de informação, é a falta de informação. Helena? Por isso, eu acho que esses trabalhos conjuntos que a gente tem, né, com a Fundação Dorina e agora mais recentemente com o Instituto de Cegos Padre Chico, de alguma maneira vai colaborar no desenvolvimento de novas informações, novos conhecimentos, novas tecnologias. Trabalhando junto, a gente vai mais rápido e vai mais longe. É importante essa união, né? Com certeza. Bom, Eliana, quais as mudanças que você julga prioritária para a nossa cidade, que facilitaria o dia a dia da pessoa com deficiência? Eu acho que eu até acabei falando um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, uma conscientização. Então, que os meios de comunicação, os espaços educacionais falem mais sobre a questão da deficiência. E aqui, aproveitando esse momento dessa pergunta, parabenizar a FMU, parabenizar a professora Karina, a todo o corpo de diretor, que propicia, de fato, esse olhar, esse cuidado para a pessoa com deficiência. O que a Priscila acabou de falar, quer dizer, isso é raro aqui. Nas universidades, nós vemos no Brasil, existe uma escala do ensino fundamental, médio universitário. Conforme avança o ensino, na universidade é o local que menos há acessibilidade, que menos, isso é estatístico, tá? Menos há acessibilidade e cuidados para com o aluno com deficiências. Então, a FMU sai na frente, está de parabéns. E, cada vez mais, havendo esse modelo sendo replicado, esse cuidado pontual, é aquilo que eu já estava falando. Se nós pensarmos em sociedade macro, parece que é um universo que nunca vai acontecer, sociedade grande, São Paulo é mega e tal. Mas é assim, olhar para o nosso quintal, o que eu faço, o que nós fazemos no dia a dia, como nós divulgamos. Essa situação que nós estamos vivenciando aqui, divulgar, está no YouTube, nas mídias, não cansarmos de falar sobre o assunto e falarmos de uma maneira positiva, de uma maneira proativa, para que a questão da deficiência não caia num nicho em que seja algo negativo, pesado, difícil. Adorei que você falou, que a questão dos valores, mas é muito caro. Lógico, depois que está tudo construído, você vai ter que derrubar e fazer de novo, fica caro mesmo. Mas se você planejar, projetar, fazer um investimento anterior, não é mais caro de verdade. Então, e também, mesmo que seja em alguma situação um pouco mais caro, qual a comparação desse valor em relação à vida, em relação ao bem-estar? E para que existem as coisas? Não é para que nós usemos bem, para que nós sejamos mais felizes? Qual o objetivo das construções, dos espaços? Você tem um teatro, né, um espetáculo. O que é bacana? Quanto mais gente tiver acesso a esse espetáculo, esse é o objetivo. Melhor ainda. Agora, se o espaço é tão intransponível que então quem tem deficiência física ou auditiva, ou então não tem um recurso de audiodescrição, então o que melhora? Então, recursos de audiodescrição para as pessoas com deficiência visual, libras para as pessoas com deficiência auditiva. Então, esses pequenos cuidados, quando você vai escrever um livro, quando você vai fazer alguma produção de divulgação, colocar acessibilidade. Com certeza. Tá? Inclusive, a Fundação Dorina trabalha também com esses recursos de acessibilidade. Você pode deixar algum contato para a gente, por favor? Nossa, vai ser ótimo. Então, o site, por exemplo, seria muito bacana. Eu acho que ali vocês encontram tudo. A Fundação Dorina no Rio, fica na Diogo de Faria 558, próximo à estação Santa Cruz do metrô. Inclusive, todos estão convidados. Nós temos um centro de memória que faz uma visita super bacana. Pode ser com escolas, universidades, pessoa física, enfim. E o nosso site é www.fundacaldorina, que é fundação sem cedilha e sem o tio, fundacaldorina.org.br. Então, ali vocês vão ter informações, os nossos contatos,
como fazer para tornar a sua empresa acessível, a sua escola. Nós damos consultoria, capacitação, formação. Então, isso que a Edilene estava reforçando, é importante, os nossos pedagogos não tiveram isso na formação? Não tiveram, mas tem muito lugar para poder formar. Com certeza. Olha, esse assunto, a gente poderia ficar horas aqui, dias, né, conversando, não é? Eu queria muito agradecer a presença de vocês. E o programa Depois da Aula fica por aqui. Eu gostaria de agradecer também a nossa plateia, a nossa equipe maravilhosa. E não perca o nosso próximo programa sobre a acessibilidade também, no dia 21, às 17 horas. Espero vocês. Até mais.